Nós vamos aqui hoje falar um pouco sobre as aves, e em especial nós vamos falar sobre a segurança das aves. Muita gente que eu vejo que traz aqui aves aqui, vem com as aves às vezes sem a asa, cortar a ave voando, né, dentro de casa. E às vezes aqui uma das coisas que a gente mais recebe na clínica é aves com fraturas, né, aves acidentadas. Um acidente com a ave solta, gente, é muito comum, é até comum até demais. Essa avezinha aqui é uma delas, é um sinônimo de uma ave que está correndo risco de vida, porque teve uma fratura do bico, no bico mesmo. Mas foi por quê? Porque ficava solta, essa ave voava na casa dela, voou atrás da proprietária, ficava solta dentro de casa e ela foi machucada, acho que apertou o bico dela no guarda-roupa. Então assim, os cuidados com a ave solta, tem que ser redobrado. Eu falo muito assim, o ideal mesmo é que a ave fique, essa ave aqui não é uma ave de cativeiro, ela, apesar de ser legalizada, é uma ave que está dando dos patrões, mas as aves que são de cativeiros, elas não devem ficar soltas. A gente fez muito com calopsita, com periquito, com papagaio, com agaporre, a gente vê muito isso, acidente com eles. Por quê? Porque fica solto. Então o que é o ideal, gente? O ideal é que você tenha em casa a ave, ela fique 90% do tempo solta. Eu sei que é muito bacana ver as aves voando dentro de casa, que é muito bonito ver elas voando, mas se você quer deixar a ave solta, você tem que ter uma segurança redobrada. Tem que colocar tela num apartamento todo, se for na casa também, para que evite acidente. Hoje essa ave é a segunda que eu estou atendendo. Ontem eu vi uma ave, eu atendi uma ave que eu tive que amputar o dedinho dela, por quê? Porque enrolou o cabelo da proprietária no pezinho dela, porque ela fica solta o tempo todo, o cabelo enrolou e quando o proprietário viu, a ave já estava com o dedinho, já tinha necrosado, teve que amputar o dedo. E assim com essa ave, ela também precisou passar por várias cirurgias para poder alimentar. Porque ela não está dando conta de alimentar alimento sólido. Na verdade, o alimento dela é manga, pêssego, goiaba, maçã, mas elas comem também essas misturas, para calopsita, a mistura para papagaio também dá para ela. Tem muita coisa que o papagaio come, que a calopsita come, que dá para elas, que elas comem. Mas o adequado é que essa ave fique o tempo todo presa. Gente, essa avezinha, na verdade, não é uma ave para ficar presa. O ideal é que ela esteja na natureza. Ela é uma ave da natureza, da nossa flora. Ela não pode ser adquirida aí na nossa fauna. Tem alguns criadores, essa aqui em especial veio de um criatório. Então ela é criada, mas ficava o tempo todo solta, a ponto de voar atrás da proprietária, de andar atrás dela, que a proprietária gosta muito dela, a proprietária extremamente, mas um acidente dela gera intervenção cirúrgica, gera várias coisas que realmente ficam num custo alto. Então você não quer ter custo com sua ave, não, mantenha ela solta, ela aprende a ficar na gaiola. O lugar dela é dentro do viveiro ou dentro da gaiola, um local adequado para que não ocorra acidentes. Não só acidentes, mas óbvio, eu mesmo, quando eu criança, essa ave, a gente quando era criança não existia a lei, que não podia ter ave em casa. Então eu tinha 3 aves dessas. Eu lembro exatamente, um dia que eu subi no pé de manga para apanhar uma manga, e ao balançar o pé de manga, balançar a galha para apanhar a manga, a ave voou, foi embora, e a outra morreu no dia seguinte e a outra no dia seguinte. Então, na verdade, essa busca da liberdade é uma coisa muito boa, mas a gente tem que evitar que ocorra acidentes. Eu perdi minhas 3 aves por causa de um acidente, que eu não vi que ela estava no pé de manga, balancei a ave, ela voou, a outra sentiu muito, a outra morreu no dia seguinte, a outra morreu no outro dia. Então, assim, na verdade, os cuidados para acidente têm que ser redobrados, você tem que ter certeza absoluta de que a ave não vai fugir ou mesmo voar, que ela voa, ela não consegue voltar para o lugar mais. Dependendo do jeito que a ave é criada, ela não consegue sobreviver na natureza. Essa ave é uma ave que foi criada em cativeiro, desde filhotinho, ela não consegue voltar para a natureza e viver sozinha, ela vai acabar morrendo de fome. A menos que outra pessoa pegue ela e comece a cuidar dela e a tratar dela. Então a gente tem que ter um cuidado, mantenha as asas cortadas, ter um método correto de cortar as asas. Nós temos um vídeo aí falando sobre como cortar as penas das asas da calopsita. Clica lá no nosso canal, entre aí, faz um okzinho, vai lá, procura o vídeo, você vai ver que
a playlist falando de cuidados com as aves, para elas não ter acidente com as aves, né, que é muito comum. E é para evitar isso, gente. Em 2 dias aqui, eu estou com 2 aves acidentadas, e o que mais tem é em torno mais ou menos de uns 20 a 30% das aves que chegam nas clínicas são aves acidentadas. Então não evite deixar sua ave solta, procure seu veterinário, vê o melhor mecanismo que tem e deixe para ter ela solta ali no momento em que você está ali sentado, estudando, ou assistindo televisão, ou mesmo fazendo alguma coisa que você está parado, porque uma das coisas que acontece muito é pisar na ave. Então acidente com aves é muito comum, né, no nosso meio. E se você puder evitar, a única maneira de fazer é evitar que ocorra acidente. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, um abraço, fiquem com Deus. Clique aí no nosso canal para você saber mais detalhes sobre os cuidados com aves.